Bom dia, queridos. Infelizmente a gente não pôde estar com vocês hoje, tá? Mas mesmo assim eu não esqueci de vocês, tá bem? Tá fazendo esse vídeo para explicar o conteúdo da atividade que será feito hoje, tá bem? Vou fazer aqui uma pequena apresentação sobre a nossa atividade de hoje, ok? Bom, para nós concluirmos o nosso livro, tá, do volume 1, nós vamos terminar essas atividades aqui. Então, ficou somente esse ponto do capítulo 5 para a gente estar concluindo, tá bem? Nós vamos falar sobre probabilidade e problemas de contagem, certo? O que é probabilidade? Probabilidade é uma coisa que poderá acontecer ou não. Tem probabilidade de que chova amanhã? Isso é uma questão que é um fato que pode acontecer, não temos certezas, mas está no nosso meio, tá bem? Então, as probabilidades, elas estão no nosso meio, em tudo que a gente pode fazer. Existe uma grande chance é, da gente adoecer amanhã, de acontecer alguma coisa. Isso é certo? Não, mas poderá acontecer, é uma probabilidade, pode acontecer isso, é um evento que pode acontecer, certo? E vamos ler um pouquinho aqui, nesse texto e contexto, falando que existem alguns experimentos em que a matemática pode ser usada para fazer essas previsões, lidar com os acontecimentos prováveis, porém incertos e aleatórios, ok? Existem diversas situações cotidianas as quais não sabemos se irá acontecer, mas que talvez a probabilidade seja grande ou pequena do que aconteça. Isso a gente pode ver a questão. Lembra daquele exemplo que eu falei a questão da chuva? Hoje, o dia foi ensolarado, mas o final da tarde, o dia ficou meio nublado. Então, existe uma probabilidade de amanhã chover. Isso é certo? Não, pode mudar. Então, é uma questão que pode ou não pode acontecer, ok? Aqui a gente vai perceber que esses eventos eles são chamados de aleatórios, por não sabermos exatamente o que vai acontecer. Por isso, existem várias possibilidades, certo? E nesses eventos, nós vamos ter três formas: é um evento certo, é um evento impossível, um evento provável. O evento certo vai ser aquele que nós temos certeza que irá acontecer, ok? Um evento provável é aquele que tem a probabilidade de acontecer. Um evento impossível é aquele que nunca poderá acontecer. Então é bem fácil a gente conceituar esses eventos. O evento provável é aquele que poderá acontecer, como aquele exemplo da nossa chuva. Poderá chover ou não chover. Um evento certo, vamos verificar assim, colocar como exemplo um evento certo. Por exemplo, eu posso colocar como evento certo eu tomar água amanhã, ou aliás, eu tomar água hoje. É um evento que vai acontecer porque meu corpo necessita de água. Então, é certo que eu vou beber água, tá? E o evento impossível é aquele que nunca irá acontecer, certo? Então, vocês vão pensar um pouquinho sobre alguns eventos impossíveis que nunca podem acontecer. No nosso Brasil, a nossa, o nosso clima, ele conta que aqui ele nunca vai acontecer tornados, tá? Então, é um evento que é impossível de acontecer pela questão do nosso tempo, certo? Mas isso pode mudar, porque isso é um evento que poderá mudar dessa forma, como a questão do clima. Nosso clima está muito doido, tá bem? Mas antigamente se via que era um evento impossível de acontecer, ok? Existem algumas situações no nosso dia a dia que não conseguimos prever o que irá acontecer, mas podemos ter uma ideia do que pode acontecer, certo? Nos exercícios que vocês irão fazer em casa, nós vamos verificar algumas situações, tá bem? Na segunda questão, fala assim sobre uma situação problema. 10 amigos, sendo 7 meninos e 3 meninas, decidiram brincar de pular corda para dar início à brincadeira. Resolveram escrever o nome de todos em um papel e colocar em um saquinho para sortear.
Vamos pensar antes da gente ver o nosso enunciado, vamos pensar em alguns fatos. Se são 7 meninos e 3 meninas, nós temos um total de 10, ok? Então, primeira pergunta. Então, lembramos que nós teríamos 10 papéis, 10 nomes de crianças dentro de alguma coisa para ser sorteado, certo? Dentro de um saco, dentro de um copo. Aí ele faz a seguinte pergunta: qual é a chance de uma menina ser sorteada primeiro? Pronto, nós temos que verificar a quantidade de meninas. Então, a quantidade de meninas será a quantidade de chances que ela será de sorteio, tá bem? Aqui pergunta, qual a chance de meninos será sorteado primeiro? Nós temos que verificar a questão da quantidade de meninos que existe, tá bem? Então, nós vamos verificar a quantidade de meninos e entre 10, que é o total de todos, quantos meninos, qual seria a chance, tá? Vocês vão verificar pela quantidade, tá bem? Quem tem mais chance de ser sorteado primeiro, um menino ou uma menina? Aí você vai ter que verificar quem é que tem mais, se é menino ou é menina. Então, quem é a quantidade que tiver mais, ela poderá ter mais chance, não é mesmo? E você vai justificar a sua resposta, tá bem? Aqui nós temos um exemplo de uma moeda de R$ 1, onde ela vai ter a cara e a coroa, ok? Dois irmãos, Atos e Alan, estavam brincando de cara ou coroa lançando uma moeda. A nossa primeira indagação fala o seguinte, quantos resultados são possíveis no lançamento da moeda? Nós temos que verificar quantos lados vai ter essa moeda. Então, a partir dos lados é que nós vamos determinar a questão dos resultados possíveis, certo? No item B pergunta, quantas opções Alan pode escolher? Se nós só temos dois lados, então Alan poderá escolher somente dois lados, certo? E quais lados são esses? Pedro e Lucas estão brincando com uma roleta igual à da imagem a seguir. Pedro escolheu a cor verde e Lucas a cor vermelha, certo? Aqui nós temos que verificar quantas cor verde tem e quantas cor vermelha tem, tá bem? Então, a partir daí, a gente pode decidir quem poderá vencer o jogo, certo? Nós vamos verificar a probabilidade. Se nós temos uma quantidade maior de uma cor, então nós temos uma probabilidade muito grande daquela cor sair mais vezes. Na próxima questão, Vitor e Breno estão brincando de acertar qual é o número que sairá no lançamento de um dado. Vamos lá. Quantos são os resultados possíveis quando se joga um dado? Então, nós vamos ter que pensar quantos números tem um dado, quantos lados vai ter dele, tá? E quais são esses resultados? Tá bem? Nós temos que avaliar tudo isso para colocar a nossa resposta. O item B faz a seguinte pergunta. Dos resultados possíveis, quantos são ímpares e quantos são pares? Da quantidade de números que existem no dado, quantos vão ser par e quantos vão ser ímpar? Tá? Você vai verificar tudo isso, tá bem? No dado. No item C, pergunta: qual é a chance de sair o número 4 no lançamento de um dado? Então, vamos verificar qual é a chance dele. Quantas vezes nós temos o número 4 no dado? Então, vamos verificar qual é a chance do número 4 sair, tá bem? No item D, faz a seguinte pergunta. Qual a chance de sair um número menor que 5? Número maior que 5 e menor do que 3. Então, nós temos que verificar também quantos números existem maior do que 5 e quantos números existem maior do que 3, tá bem? Nós vamos ver as chances de cada um. A partir da quantidade de números que existe, é menor do que 5 e maior do que 3. Ok? Vocês vão resolver essas atividades, tá certo? Verificando direitinho o que a tia falou. Pense com carinho da maneira que eu falei, para vocês poderem estar resolvendo, certo? Olha aqui, nós vamos ter outras questõezinhas aqui, ó. Essa é muito simples, tá? Vamos aqui. Vinícius irá pintar uma bandeira com o formato a seguir. Eles têm três opções de cores, porém deverá utilizar somente duas cores, ok?
Quais são as duas cores possíveis de pintar a bandeira utilizando somente duas cores? Nós podemos criar algumas situações possíveis. Não é isso? Já que nós temos três cores e podemos usar só duas, ou nós podemos pintar o azul e amarelo, ou o azul e vermelho, ou o amarelo e o vermelho, ou vamos pensar aí, certo? Pensa direitinho. Mas lembrando que nós não podemos repetir as cores só são essas três. Então, quantas possibilidades eu tenho para pintar essas cores na minha bandeira, certo? Então, gente, nossa atividade, essa que a tia acabou de passar, tá bem? Então, vocês leiam com cuidado e pensem nesse vídeo de hoje, tá? Um bom dia para vocês e boa atividade. Não se esqueçam de estar mandando, tá bem, os resultados das nossas atividades para o meu WhatsApp, tá bem? Lá eu vou estar recebendo as atividades e vou estar tirando algumas dúvidas também, tá bem? Um bom dia, tá bem? E até segunda-feira.